Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, então, eu vou falar um pouco sobre o mito da caverna, fazendo uma analogia com o que eu percebo no processo da psicoterapia e também com a reação de muitas famílias e de muitos pacientes a partir do ingresso, né, de alguém que faz terapia e principalmente permanece no processo, né, ao longo dos meses e anos. E resumindo, o mito da caverna funciona da seguinte forma: contado por Platão, né, um filósofo. E ele diz o seguinte, que haviam pessoas que elas foram amarradas de costas dentro de uma caverna, ajoelhadas no chão, e na frente delas, elas só enxergavam uma parede. E elas estavam amarradas, olhando para a parede, e nas costas delas havia uma fogueira, e entre a fogueira e elas havia um caminho. Nesse caminho passavam pessoas, objetos, e elas só conseguiam enxergar a sombra dos objetos e das pessoas que passavam através da parede, que era o único lugar, né, que elas conseguiam enxergar e olhar. E aí elas ouviam os ecos, os barulhos das pessoas, elas ouviam o barulho dos objetos, elas ficavam se olhando e olhando para a parede e perguntando o que que era aquilo, porque elas não conseguiam olhar para trás e enxergar aquilo como realmente era. Elas só conseguiam usar da imaginação delas através do que elas conseguiam olhar na sombra que fazia na parede e nos barulhos que elas conseguiam escutar. Um belo dia, um rapaz, uma pessoa, foi libertada da caverna. E aí começou a explorar o mundo lá fora, né? Um tanto assustado no início, porque não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, afinal, até então o mundo era sombras e barulhos, né? Mas indo fora da caverna, ele começou a ver como tinham coisas para além das sombras, barulhos e da sua própria imaginação, né? E aí ele pensou, bom, eu tô aqui vivendo há dias tudo isso e essas novas experiências da minha vida, eu vou voltar lá para a caverna e vou compartilhar isso com os meus amigos que estão lá enxergando só a sombra e os barulhos. Então, ele fez isso. Ele voltou para a caverna e foi contar sobre as suas experiências ali no mundo fora da caverna. Chegando lá, começou a falar, mas os prisioneiros ainda não conseguiam olhar para trás, porque eles estavam ainda conseguindo ouvir só os barulhos e os ecos do que o amigo estava falando e enxergar ele através da sombra. Então, para eles, eles não entendiam o que ele estava falando. Continuava sendo apenas sombra e barulho. E ele tentando falar, falar e mostrar a realidade lá de fora para eles. E eles, aquilo parecia estranho, parecia diferente, fantasioso e não fazia sentido. Então o mito traz essa reflexão para a gente, né? Que não é porque as pessoas que estão dentro da caverna não enxergam e não conseguem escutar a versão de quem conseguiu ir para o mundo e admitir que isso também existe, que isso deixa de existir ou ser real. A pessoa saiu da caverna, ela conseguiu viver experiências, sensações e ter pensamentos diferentes daqueles que estavam lá na caverna presos. E isso faz com que a realidade possa ser interpretada de diferentes formas.
E eu acho esse mito muito importante e muito significativo para o processo da terapia, porque tem tudo a ver, tem muito a ver. Porque acontece muito isso exatamente assim. As pessoas em psicoterapia, normalmente aquelas que se mantêm no processo, né? Com mais tempo, com mais frequência, aquelas que estão dispostas a sair das suas próprias cavernas, né? Das suas próprias neuroses, elas começam a enxergar outras possibilidades. Começam a ver que o mundo não é só o que elas viam até então. O mundo não é só o que elas viviam junto com a família delas, por exemplo. Que existem muitas outras formas de enxergar a realidade e que não é porque até então eu não enxergava que isso não existia. E muitas vezes o que acontece no processo da terapia é que essa realidade que a gente está podendo olhar, ressignificar, aprender, desmistificar, assusta aquelas pessoas, que na maioria das vezes são as famílias, e também os pacientes, obviamente, pode assustar também, isso faz parte, né, do lidar com o novo, lidar com o desconhecido, do sair da própria caverna, mas normalmente assusta muito as famílias, porque começam a enxergar as pessoas que estão em processo terapêutico diferentes. Começam quase como no mito da caverna, né? As pessoas vêm de fora trazendo uma nova abordagem, uma nova forma de enxergar o mundo e os outros que estão dentro da caverna escutam aquilo como um eco, enxergam sombras e aquilo assusta muito. Então, para o vídeo não se estender muito, eu queria fazer só esse apanhado geral. Como às vezes a gente está preso dentro das nossas ideias e isso faz com que a gente não consiga enxergar a vida para além do que a gente viveu até então, só que às vezes a gente não se percebe que a gente está vivendo na nossa própria caverna individual, na nossa própria caverna familiar, nos conceitos até então super rígidos e inflexíveis que a gente acaba colocando no nosso dia a dia. E a terapia traz essa possibilidade de flexibilizar e conseguir entender que o mundo ele é muito maior que o nosso quarto, que a nossa caverna, né? Então é isso. Mais uma reflexão para a gente ir pensando e evoluindo juntos, tá? Uma boa semana, então. Abraço, até mais.